Eu sou o pastor Silvio Macri, pastor aposentado, membro da Igreja Batista do Aeroporto em Itaperuna. Tenho esse canal aqui no YouTube para transmitir mensagens da Palavra de Deus, mensagens de graça, de perdão, de misericórdia, de transformação, de encorajamento, de consolo, de conforto. Nossa mensagem de hoje tem como título Fugindo de um leão e encontrando um urso. Esse título foi tirado da passagem em que nós vamos basear a mensagem. Amós, capítulo 5, versículos 18 a 27, que diz assim: Que aflição espera vocês que dizem, se ao menos o dia do Senhor chegasse, não fazem ideia do que desejam. Aquele dia trará escuridão e não luz. Vocês serão como o homem que foge de um leão e acaba encontrando um urso, que apoia a mão na parede de sua casa e é picado por uma cobra. Sim, o dia do Senhor será de escuridão e não de luz. Não haverá um só raio de claridade no meio das trevas. Sinto imenso desprezo por suas festas religiosas. Não suporto suas reuniões solenes. Não aceitarei seus holocaustos, nem suas ofertas de cereal. Não darei a mínima atenção para suas melhores ofertas de comunhão. Chega de seus ruidosos cânticos de louvor. Não ouvirei a música de suas harpas. Em vez disso, quero ver uma grande inundação de justiça, um rio inesgotável de retidão. Foi a mim que vocês trouxeram sacrifícios e ofertas durante os 40 anos no deserto, povo de Israel. Não, vocês serviram Sicut, seu Deus rei, e Quium, seu Deus estrela, imagens que fizeram para si mesmos. Por isso, eu os enviarei para o exílio, para uma terra a leste de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é Deus dos exércitos. Aqui nós temos uma parábola muito interessante. A linguagem de Amós era uma linguagem muito vivaz. Amós, na verdade, não era um profeta. Ele tinha sido chamado especialmente por Deus para profetizar ao povo de Israel, o reino do norte, naquela ocasião. Ele diz, respondendo a um dos sacerdotes ali, de Betel, ele diz, eu não sou profeta e nunca fui treinado para ser profeta. Sou apenas um boiadeiro e colhedor de figos, mas o Senhor me tirou de junto do meu rebanho e disse, vá e profetize a meu povo Israel. Lá na introdução, no prólogo da profecia, diz, esta é a mensagem acerca de Israel que foi dada a Amós, pastor de ovelhas da cidade de Tecoa, em Judá. Então, Amós, que era um homem do campo, um camponês, tinha essa linguagem viva justamente porque ele convivia com a natureza durante todo o tempo. E por isso ele usa aqui algumas figuras. Por exemplo, ele fala do leão, do urso, ele fala do homem que foge do leão, foge do urso, e que ao chegar em casa pensando estar seguro, se apoiar na parede, é picado por uma cobra. Ele está falando aqui da falsa segurança daquele povo. Eles aspiravam, eles clamavam pelo dia do Senhor. Diziam eles, se ao menos o dia do Senhor chegasse. Porque eles tinham uma crença errada, com certeza,
de que o Senhor seria um general, como se poderia pensar, né? Um chefe que iria liderá-los na batalha contra os inimigos e eles seriam vitoriosos, como no passado lá, contra o Egito e depois na Terra Prometida contra os chamados amorreus. Porém, essa era uma crença falsa. Essa era a mesma crença que acompanhou os judeus, os israelitas, durante todo o tempo. Por exemplo, nós encontramos no Evangelho de Mateus, quando fala de João Batista, que ele surgiu pregando, anunciando a vinda do Messias, ele dizia assim, quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao lugar de batismo, ele os repreendeu abertamente. Raça de víboras, exclamou. Quem os convenceu a fugir da ira que está por vir? Quer dizer, o dia do julgamento. Não pensem que podem dizer uns aos outros, estamos a salvo, pois somos filhos de Abraão. Isto não significa nada, pois eu lhes digo que até destas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. Agora mesmo, o machado do julgamento está pronto para cortar as raízes das árvores. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada no fogo. Então, aquele povo, no tempo de Amós, aspirava pelo dia do Senhor, mas Amós veio para avisá-los que o dia do Senhor não seria um dia de luz. Luz, né, significa segurança, mas seria um dia de trevas, que significa insegurança, perigo oculto e inesperado. Era isso que os esperava. O dia do Senhor seria um dia de juízo. O apóstolo Paulo diz que todos nós haveremos de comparecer perante o tribunal de Cristo. Então, precisamos pensar muito se estamos preparados para esse dia do julgamento, esse dia do juízo. A falsa segurança daquele povo, ela decorria de um conceito errado sobre a nossa relação com Deus, sobre a relação deles com Deus. Eles achavam que eram o povo escolhido, como diz João Batista, filhos de Abraão, descendente de Isaac e Jacó, povo da promessa, povo que tinha sido escolhido por Deus, nação eleita. Porém, nós não podemos basear, e hoje isto é válido para nós também, a nossa segurança pelo fato de sermos povo escolhido. Hoje em dia nós vemos muitas pessoas nas igrejas que se asseguram por causa de terem sido batizados, terem sido criados na igreja, pessoas que acham que por frequentarem a escola bíblica dominical e darem o dízimo e seguirem os preceitos religiosos estão a salvo. Mas eles precisam ter um relacionamento verdadeiro com Deus. Deus vai nos cobrar. Jesus disse, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E lá no capítulo 25 de Mateus, Jesus fala a respeito de um julgamento, do juízo final. Ele diz, quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, ele se sentará em seu trono glorioso. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará as pessoas como um pastor separa as ovelhas dos bodes. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, venham, vocês que são abençoados por meu Pai, recebam como herança o reino que ele lhes preparou desde a criação do mundo. E aí ele vai traçar o perfil dessas pessoas que vão receber a herança, que vão enfrentar aquele dia glorioso,
e vão receber a recompensa da sua relação verdadeira com Deus. Diz: pois tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e me deram de beber, era estrangeiro e me convidaram para sua casa, estava nu e me vestiram, estava doente e cuidaram de mim, estava na prisão e me visitaram. Então os justos responderão: Senhor, quando foi que o vimos faminto e lhe demos de comer, ou sedento e lhe demos de beber? Ou como estrangeiro e o convidamos para a nossa casa, ou nu e o vestimos? Quando foi que o vimos doente ou na prisão e o visitamos? E o rei dirá: eu lhes digo a verdade, quando fizeram isso ao menor desses meus irmãos, foi a mim que o fizeram. No capítulo anterior, 23, Jesus tinha acusado os fariseus e escribas que eles davam dízimo até das plantinhas de tempero que tinham na sua horta, mas não praticavam a misericórdia e a justiça. Então, por isso Amós previne: olha, vocês são como o homem que fugiu de um leão e encontrou um urso, mas conseguiu também fugir do urso e entrou em casa pensando que estava seguro, mas ao apoiar a mão na parede foi picado por uma cobra. Vocês pensam que estarão seguros no dia do Senhor? Não. Esse será um dia de julgamento e vocês não estão preparados para isso. Aliás, no capítulo 4, versículo 12, Amós, tinha dito: portanto, farei isso com você, ó Israel. Prepare-se para encontrar o seu Deus. A falsa segurança, além de vir de um conceito errado sobre a nossa relação com Deus, também vem de um conceito errado acerca da adoração a Deus. Vejam o que diz aqui, né? Sinto imenso desprezo de suas festas religiosas. Não suporto suas reuniões solenes. Não aceitarei seus holocaustos, nem as suas ofertas de cereal. Não darei a mínima atenção para as suas melhores ofertas de comunhão. Chega de seus ruidosos cânticos de louvor. Não ouvirei a música de suas harpas. Em vez disso, quero ver uma grande inundação de justiça, um rio inesgotável de retidão. O que Amós está dizendo aqui é que obedecer é melhor do que adorar. Ou melhor dizendo, adorar sem obedecer não tem nenhum valor. Deus não tem prazer e não suporta as nossas festas, nossas reuniões, nossos cultos, nossos holocaustos, nossas ofertas. Para ele, nossos cânticos são só barulho, só ruído, porque não vem do coração. O profeta Isaías disse profetizou na mesma época de Miqueias e Amós: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Era só da boca para fora. Infelizmente, hoje em dia, nós vemos muito disso. Igrejas cheias no domingo, cheias de adoradores, pessoas que cantam com entusiasmo, levantam as suas mãos, louvam a Deus, um Deus quase que como se fosse um garçom que está pronto a nos servir, nos fazer o bem. Cantam que Deus é bom, que Deus é puro, que Deus é santo. Cantam que Deus vai protegê-los, mas chegam na segunda-feira com um coração ímpio e vão praticar a mentira no seu trabalho, vão praticar adultério na condução, vão mentir uns para os outros, vão ser desonestos nas suas transações. Então, essa adoração que foi oferecida no domingo não tem valor nenhum. Tudo aquilo que você cantou, tudo aquilo que você orou,
tudo aquilo que você manifestou no domingo deve ser cumprido e praticado na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, para que você possa voltar diante de Deus no domingo com seu coração íntegro, sabendo que você é um servo verdadeiro e que você pratica aquilo que você crê. A falsa segurança também vem de um conceito errado a respeito do próprio Deus. Vejam aqui que Amós questiona em nome de Deus. Aqui ele está falando como se Deus falasse. Foi a mim que vocês trouxeram sacrifícios e ofertas durante os 40 anos no deserto, no povo de Israel? Não. Pelo contrário, eles misturaram o culto a Deus com a sua idolatria. Aqui menciona Sicut, que é o mesmo Deus. Era uma estrela que eles adoravam. E lá no deserto nós vemos que eles se envolveram muitas vezes com idolatria. Antes mesmo de receberem a lei que Deus tinha entregue a Moisés lá no Monte Sinai, eles fizeram um bezerro de ouro para adorá-lo. Que coisa triste, né? Pessoas que misturam a adoração a Deus, o culto a Deus, com idolatria. Aqui, no último versículo, a última expressão que nós lemos diz que o que estava dizendo essas palavras era o Senhor, cujo nome é Deus dos Exércitos. Deus dos Exércitos é uma expressão muito comum na Bíblia, que diz que é Deus Ele é o Senhor de todo o universo. Os exércitos são os anjos, que são seus servos. Ele domina sobre todo mundo. Ele é o Senhor da história. Então, Deus requer exclusividade. Quando o mestre da lei foi a Jesus e perguntou a ele qual era o maior mandamento, Jesus disse: o maior mandamento é este: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças, com tudo que você é, com tudo que você tem. Tudo isso pertence a Deus. Deus não quer dividir você com ninguém. E como consequência desse mandamento, temos o segundo maior de todos, que amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, é isso que Deus requer de nós, exclusividade. Ele não quer dividir o trono com ninguém. Não é? Deus é um Deus único. Existe, infelizmente, um cântico aí que diz que não há Deus maior. Esse cântico é um erro teológico, né? Essa expressão é um erro teológico, porque se não há Deus maior, há Deus menores. Mas a verdade é que há um só Deus. Um só Deus. Como o apóstolo Paulo diz na carta aos Efésios, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos e que tem direito sobre toda a nossa existência, que dirige toda a nossa existência. Então, a verdadeira segurança, ela está baseada numa relação correta com Deus. Ela está baseada numa adoração correta a Deus. Ela está baseada em respeitar, em amar e dar exclusividade a Deus no nosso coração. E isto vem pela fé em Jesus Cristo. Quando Paulo falou sobre isso, ele disse que ele tinha deixado tudo que ele era, que ele tinha, toda a seu prestígio pessoal, toda a sua fama, todo o seu conceito que tinha entre os seus pares, que eram os rabinos judeus, e considerou aquilo como lixo
desprezou tudo para ter a Jesus Cristo. Está lá na carta aos Filipenses, no capítulo 3, Paulo dizendo isso. Vamos ler para vocês agora. Filipenses 3, ele diz assim: eu pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes, comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Não conto mais com minha própria justiça. Ele era um israelita, filho de Abraão, mas ele diz: não conto mais com a minha própria justiça, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo. Pois é com base na fé que Deus nos declara justos. É isto. Que Deus possa abençoar você, para que você não seja como aquele homem que fugiu de um leão e encontrou um urso, que fugiu do urso, mas chegando em casa apoiou sua mão na parede e foi picado com a cobra, para que você possa ter segurança no dia da vinda do Senhor Jesus Cristo, no dia em que você comparecer perante o tribunal de Cristo, que o seu nome esteja escrito no livro da vida, como diz Apocalipse capítulo 20. Amém.